Fala galera, seja muito bem-vindo à sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. Esse é o Hype Cut, eu sou o Moisés e vamos para as atualizações que estão pegando fogo nos noticiários do Gigantesco. Piton preservado e Vitor Luiz será o titular no jogo contra o Cruzeiro no domingo, 6h30 da tarde, lá no Parque do Sabiá. Não é uma notícia muito boa pra gente, obviamente, porque o Piton é a nossa maior arma para cruzamento pro Verratti e a gente não vai ter ele dessa vez. O Vitor Luiz não é um bom cruzador de bola, ele é mais defensivo do que o Piton. Então a gente vai depender muito do PH pela direita acertar os cruzamentos dessa vez, o que ele também não é muito bom fazendo. E muito menos quando ele começa a querer cruzar com a parte esquerda, puxa para o meio e quer cruzar com a esquerda. Ele não é muito habilidoso nessa área, então a gente vai acabar sofrendo um pouco nesse caso. É uma apreensão para o nosso time, porque a nossa maior arma vai estar de fora, ele não foi nem relacionado, então não tem nem chance de entrar no segundo tempo, mas a gente vai precisar encontrar alguma opção ou alguma forma de atacar diferente do que a gente vem fazendo ultimamente. Vamos torcer aí pro Coutinho calibrar o pé, pro Garré entrar e cruzar bem a bola, pro Nuno cruzar bem a bola, ou o Ryan também. Então, mas a notícia não é muito animadora pra gente, né? Vamos ter que ter uma dose de sorte aí nesse jogo contra o Cruzeiro. E para seguir aqui com a lista dos relacionados, ou melhor, a lista dos que não foram relacionados pro jogo, nesse jogo nós não teremos o Piton, que eu já comentei há pouco, nós não teremos o Adson Payet, que tá cuidando de uma lesão na coxa, e o Tietê, que voltou a treinar, mas ainda não foi relacionado para o time, né? Ele voltou a treinar já nessa semana, depois daquele problema que ele teve com o filho dele recém-nascido. O Vasco liberou ele por 12 dias e agora ele já voltou a treinar junto com o elenco principal, mas ele ainda não foi relacionado para o jogo. E no caso do Adson, o Vasco tá tendo uma cautela aí com o retorno dele de vez, né? Então ele joga um jogo, fica um fora, aquele controle de carga necessário para a volta do Adson. Esse problema dele não tá muito fácil de ser tratado, né? Pelo que a gente viu. Ele joga um jogo, sente outro. Então eu acho que esse é o momento de ter mais cautela na hora da escalação do jogador, e é melhor ter mais cautela agora do que estourar ele pro restante da temporada e acabar tendo que fazer uma outra cirurgia, ou ele machucar e ficar um mês fora, e aí a gente perder, sei lá, ele por 5, 6 jogos, sendo que ele é um dos jogadores mais importantes do nosso elenco e tá fazendo muita falta no nosso time. Então, para falar um pouquinho da nossa escalação pro jogo, o time titular provavelmente vai ser quase o mesmo que foi contra o Lanús, só com a diferença da saída do Piton para a entrada do Vitor Luiz. Então vai ser o Léo Jardim no gol, titular absoluto, sempre. Tomara que não canse nunca, que continue de aço até o fim da temporada e vamos que vamos. Então, Léo Jardim no gol, PH na direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, na esquerda Vitor Luiz, Hugo Moura, Jair e Coutinho no meio, na direita vai ser o Ryan, mantido provavelmente, na esquerda o Nuno, e no ataque o Pirata lá prontinho para cabecear e guardar uns 3 de cabeça no jogo contra o Cruzeiro. E falando um pouquinho mais do jogo contra o Cruzeiro, a gente também tem notícias boas pro nosso lado, né? Não é só o Vasco que tem desfalque aí no jogo, o Cruzeiro também tem desfalques, e desfalques de diferentes tipos, não só lesão. Mas o Cruzeiro não vai contar com o Dudu, que foi desconvocado pelo Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, não é nosso goleiro, é o técnico do Cruzeiro, e o Fabrício Bruno, que está cobrindo suspensão. A questão do Fabrício Bruno é interessante para nós, porque ele é um excelente zagueiro, muito rápido e bom de cabeça, então eu acho que ele seria a maior arma para anular o Verratti. Mas no caso do Dudu, é uma questão de meio que disciplina, assim, né? Na saída do jogo contra o Palestino, ele falou que não entendia porque que ele tinha ido pro banco, que ele estava muito bem, que ele não gosta de ficar na reserva, que ele não se acostuma a ficar na reserva. Então o técnico Leonardo Jardim resolveu dar mais um tempinho para ele pensar. Já que ele não gosta de ficar na reserva, é melhor ele nem ficar no banco, então pelo jeito. E aí o técnico resolveu deixar ele pensar melhor, né? Eu acho que deu para ele
pensar um pouquinho mais, refletir no que ele tá pensando para a carreira dele, pelo jeito. E ele não foi nem relacionado para o jogo. Mas o que chama atenção nesse caso é que quando um cara, um líder do elenco, vamos dizer assim, fala uma coisa dessa numa entrevista, ele deve estar bem alinhado com os outros jogadores. Então, ou com a panelinha, ou até com o elenco todo, que não deve estar gostando muito das atitudes do técnico. E isso externa uma situação que pode não ser boa pro time do Cruzeiro, né? Os caras podem não estar muito fechados com o técnico, diferente do que aparenta o nosso time, que está bem fechado com o técnico Fábio Carille, que gosta do técnico, que dá a maior força pro técnico sempre que tem algum questionamento sobre o trabalho dele. Que apesar da torcida criticar bastante, o time aparentemente está bem fechado e está focado em manter o técnico no elenco. Isso ajuda na questão do cara querer dar aquele a mais, querer correr um pouco a mais pro técnico, e quando o cara não tá muito afim de correr pro técnico, normalmente o time começa a desandar. Então pode ser um bom indício pra gente, essa treta aí entre o Dudu e o Leonardo Jardim. Gabigol também não tá entre os titulares, Gabigol tá no banco, é mais um também que não gosta muito de ficar no banco, se incomoda muito, então a gente pode ter uma situação favorável pra gente criada dentro do vestiário do Cruzeiro, né? E para comentar mais um pouquinho aí sobre o assunto mais importante desse vídeo, na minha opinião, é a novela que está se tornando a renovação do Léo Jardim. O Vasco já fez 3 propostas para ele. O Vasco já fez uma proposta de 3 anos de renovação de contrato, não foi aceita. O Vasco já fez uma de 4 anos de renovação de contrato com aumento de salário, não foi aceito também. Eles continuam negociando. O empresário dele, o Paulo Pitombeira, continua negociando com o Vasco. Essa negociação já está se arrastando desde o final da temporada passada, quando o Vasco já queria ter renovado com ele por conta do risco dele assinar um pré-contrato, mas esse risco não é real, porque ele tem um gatilho no contrato que se ele fizer 60% dos jogos na temporada, ele renova com o Vasco. Então, eu acho que isso acaba anulando um pré-contrato que ele possa assinar com outro clube. E na entrevista que ele deu no último jogo, ele falou que ele quer ficar, que a intenção dele é ficar, que ele já passou isso pro staff dele, pro Paulo Pitombeira, que o desejo dele é ficar no Vasco, ele é titular absoluto, é o dono do time, então, o dono da posição, dono do time, é o presida do vestiário do Vasco, então ele falou para repórter que ele quer ficar, porém, já é a 3ª proposta que o Vasco faz, as outras 2 eu já comentei, mas a 3ª tem um plus, né? O Vasco pretende renovar por 5 anos, então o contrato dele iria até o final de 2030, até o final de 2030, com um aumento de salário e um projeto para tornar o Léo Jardim ídolo do Vasco, que o Vasco entende que ele tem potencial para ser ídolo da nossa torcida, e eu concordo que ele tem esse potencial, eu concordo que ele ficando no Vasco, ele vai se tornar um ídolo do nosso time, vai aparecer algum momento que ele vai ter uma oportunidade de ganhar um título com a nossa camisa, então seria muito, muito benéfico até para a carreira dele se manter no time que ele já é ídolo, que ele já tem toda a moral, que o técnico confia, que a diretoria confia, e que ele vai ter até um bom salário, um reconhecimento maior com base no salário e com base nesse projeto de transformar ele em ídolo do clube. Porém, essa negociação está se tornando uma novela, está se arrastando já por um bom tempo e até agora nada, mas, poxa, 5 anos de contrato, eu acho que é o máximo que a gente pode renovar. Um aumento no salário e um projeto para tornar o cara ídolo do clube, eu acho que depois dessa cartada do Vasco não tem muito o que o Léo Jardim falar não, né? Ele já está no Vasco desde 2023, já tem 126 jogos oficiais com a camisa do Vasco, não é pouca coisa. Ele ainda tem uma oportunidade de ter muito mais jogos com a camisa do Vasco, sei lá, passar de 500 jogos, pelo tempo, pela quantidade de jogos que ele faz, pela saúde que ele tem, pelo bom goleiro que ele é. Então,
Eu acho que ele deveria pensar com muito carinho nessa proposta do Vasco. O Léo Jardim ainda é novo, ainda não tem nem 30 anos, é um goleiro jovem, é um goleiro saudável, então 5 anos de contrato para ele é uma boa renovação. Sei lá, quando tiver faltando 1 ano, 2 anos, o Vasco pode renovar de novo, dar um aumento de salário para ele. Então eu acho que é uma proposta muito decente do Vasco pro Léo Jardim, assim, uma proposta que quase ninguém recebe, e nem o Verratti recebeu uma proposta dessa, muito pela idade, né? Também, mas nem o Verratti recebeu, então eu acho que o staff do Léo Jardim deveria pensar muito, muito bem mesmo nessa proposta do Vasco. E encerrar logo essa novela para o torcedor parar de ficar nervoso, parar de ficar ansioso com essa renovação. Renova logo, fica tranquilo, já garante o goleiro por mais 5 anos aí e vamos que vamos. E esse foi o boletim de hoje. Se você curtiu, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos. Esse é o Hype Cut e lembre-se, é a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. Valeu, tamo junto.